Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Amor, Imbatível Amor. E ele foi escrito por Joana de Ângelis e psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos no capítulo 19 e ele fala sobre nostalgia e depressão. É um capítulo fantástico. Todos os capítulos eu amei desse livro, né? Esse não deixa de ser surpreendentemente maravilhoso. Então, Joana de Ângelis fala o seguinte sobre nostalgia e depressão. As síndromes de infelicidade cultivada tornam-se estados patológicos mais profundos de nostalgia, que induzem a depressão. O ser humano tem necessidade de autoexpressão. E isso somente é possível quando se sente livre, vitimado pela insegurança e pelo arrependimento. Torna-se joguete da nostalgia e da depressão, perdendo a liberdade de movimentos, de ação e de aspiração, face ao estado sombrio em que se omisia. A nostalgia reflete evocações inconscientes que parecem haver sido ricas de momentos felizes que não mais se experimentam. Pode proceder de existências transatas do espírito, que ora as recapitula nos recônditos profundos do ser, lamentando, sem dar-se conta, não mais as fruir ou de ocorrências da atual. Toda perda de bens e de dádivas de prazer, de júbilos que já não retornam, produzem estados nostálgicos. Não obstante, essa apresentação inicial é saudável porque expressa equilíbrio, oscilar das emoções dentro de parâmetros perfeitamente naturais. Quando, porém, se incorpora ao dia a dia, gerando tristeza e pessimismo, torna-se distúrbio que se agrava na razão direta em que reincide no comportamento emocional. A depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. Esse deperecimento emocional faz-se também corporal, já que se entrelaçam os fenômenos físicos e psicológicos. A depressão é acompanhada quase sempre da perda da fé em si mesmo, nas demais pessoas e em Deus. Os postulados religiosos não conseguem permanecer gerando equilíbrio, porque se esfalecem ante as reações aflitivas do organismo físico. Não se acreditar capaz de reagir ao estado crepuscular caracteriza a gravidade do transtorno emocional. Tenha-se em mente um instrumento qualquer, quando harmonizado com as peças ajustadas, produz, sendo utilizado com precisão na função que lhe diz respeito. Quando apresenta qualquer irregularidade mecânica, perde a qualidade operacional. Se a deficiência é grave, apresentando-se em alguma peça relevante, para nada mais serve. Do mesmo modo, a depressão tem a sua repercussão orgânica, ou vice-versa. Um equipamento desorganizado não pode produzir como seria de desejar. Assim, o corpo em desajuste leva a estados emocionais irregulares, tanto quanto esses produzem sensações e desarmonias perturbadoras na conduta psicológica. No seu início, a depressão se apresenta como desinteresse pelas coisas e pessoas que antes tinham sentido existencial, atividades que estimulavam a luta, realizações que eram motivadoras para o sentido da vida. À medida que se agrava, a alienação faz que o paciente se encontre em um lugar onde não está sua realidade. Poderá deter-se em qualquer situação sem que participe da ocorrência. Olhar distante e a mente sem ação, fixada na própria compaixão, na descrença da recuperação da saúde. Normalmente, porém, a grande maioria de depressivos pode conservar a rotina da vida, embora sob expressivo esforço, acreditando-se incapaz de resistir à situação vexatória, desagradável por muito tempo.
No estado saudável, o indivíduo sente-se bem, experimentando também dor, tristeza, nostalgia, ansiedade, já que esse oscilar da normalidade é característica dela mesma. Todavia, quando tais ocorrências produzem infelicidade, apresentando-se como verdadeiras desgraças, eis que a depressão está se fixando, tomando corpo lentamente, em forma de reação ao mundo e a todos os seus elementos. A doença emocional, desse modo, apresenta-se em ambos os níveis da personalidade humana, corpo e mente. O som provém do instrumento. O que ao segundo afeta reflete-se no primeiro, na sua qualidade de exteriorização. Ideias demoradamente recalcadas que se negam a externar-se, tristezas, incertezas, medos, ciúmes, ansiedades contribuem para estados nostálgicos e depressões que somente podem ser resolvidos à medida que sejam liberados, deixando a área psicológica em que se refugiam e libertando-a da carga emocional perturbadora. Toda castração, toda repressão produz efeitos devastadores no comportamento emocional, dando campo à instalação de desordens da personalidade, entre as quais se destaca a depressão. É imprescindível, portanto, que o paciente entre em contato com o seu conflito, que o libere, desse modo superando o estado depressivo. Noutras vezes, a perda dos sentimentos, a fuga para uma aparência indiferente diante das desgraças próprias ou alheias, um falso estoicismo contribuem para que o fechar-se em si mesmo se transforme em um permanente estado de depressão, por negar-se a amar, embora reclamando a falta de amor dos outros. Diante de alguém que realmente se interesse pelo seu problema, o paciente pode experimentar uma explosão de lágrimas. Todavia, se não tiver interessado profundamente em desembaraçar-se da couraça retentiva, fechando-se outra vez para prosseguir na atitude estoica em que se apraz, negando o mundo e as ocorrências desagradáveis, permanecerá ilhado no transtorno depressivo. Nem sempre a depressão se expressará de forma autodestrutiva, mas com um estado de coração pesado ou preso, disfarçando o esforço que se faz para a rotina cotidiana ante as correntes que prostram no leito e ali retém. Para que se logre prosseguir, é comum ao paciente a adoção de uma atitude de rigidez, de determinação e desinteresse pela sua vida interna, afivelando uma máscara ao rosto que se apresenta patibular, e podem ser percebidas no corpo essas decisões em forma de rigidez, falta de movimentos harmônicos. Ainda podemos relacionar como psicogênese de alguns estados depressivos com impulsos suicidas, a conclusão a que o indivíduo chega, considerando-se um fracasso na sua condição masculina ou feminina, determinando-se por não continuar a existência. A situação se torna mais grave quando se acerca de uma idade especial, 35 ou 40 anos, um pouco mais, um pouco menos, e lhe parece que não conseguiu o que anelava, não se havendo realizado em tal ou qual área, embora noutras se encontre muito bem. Essa reflexão autopunitiva da gênese a estado depressivo com indução ao suicídio. Esse sentimento de fracasso, de impossibilidade de êxito, pode também originar-se em alguma agressão ou rejeição na infância por parte do pai ou da mãe, criando uma negação pelo corpo ou por si mesmo, e, quando de causa sexual, perturbando completamente o amadurecimento e a expressão da libido. Nesse capítulo, anotamos a forte incidência de fenômenos obsessivos que podem desencadear o processo depressivo, abrindo espaço para o suicídio, ou se fixando a partir do transtorno psicótico, direcionando o paciente para a etapa trágica da autodestruição. Seja, porém, qual for a gênese desses distúrbios, é de relevante importância para o enfermo considerar que não é doente, mas que se encontra em fase de doença, trabalhando-se sem autocomiseração nem autopunição,
para reencontrar os objetivos da existência. Sem o esforço pessoal, muito dificilmente será encontrada uma fórmula ideal para o reequilíbrio, mesmo que sob a terapia de neurolépticos. O encontro com a consciência, através de avaliação das possibilidades que se desenham para o ser, no seu processo evolutivo, tem valor primacial, porque liberta-o da fixação da ideia depressiva, da autocompaixão, facultando campo para a renovação mental e a ação construtora. Sem dúvida, uma bem orientada disciplina de movimentos corporais, revitalizando os anéis e proporcionando estímulos físicos, contribui de forma valiosa para a libertação dos miasmas que intoxicam os centros de força. Naturalmente, quando o processo se instala, a nostalgia que conduz à depressão, a terapia bioenergética, Reiki, como também a espírita, a logoterapia de Viktor Frankl, ou conforme se apresentem as síndromes, o concurso do psicoterapeuta especializado, bem como de um grupo de ajuda, se fazem indispensáveis. A eleição do recurso terapêutico deve ser feita pelo paciente, se dispuser da necessária lucidez para tanto, ou a dos familiares, com o melhor juízo, a fim de evitar danos compreensíveis, os quais, ocorrendo, geram mais complexidades e dificuldades de recuperação. Seja, no entanto, qual for a problemática nessa área, a criação de uma psicosfera saudável em torno do paciente, a mudança de fatores psicossociais no lar e mesmo no ambiente de trabalho constituem valiosos recursos para a reconquista da saúde mental e emocional. O homem é a medida dos seus esforços e lutas interiores para o autocrescimento, para a aquisição das paisagens emocionais. Ficamos por aqui por hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.